Tá vendo aqui, ó? A quantidade foi colocar. Não, esse aqui é do. Não, aqui, ó. Aqui. A quantidade ela tá aqui como um HTML normal, tá vendo aqui, ó? Uhum. A minha intenção é mudar isso para colocar com input. Aqui eu não tenho um formulário. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mandar um formulário aqui no meu carrinho. Vou criar um action aqui que eu ainda não fiz. Vou chamar de atualizar carrinho.html. E nesse atualizado, o método é post. Você vai colocar um formulário, né? Sim. Deixa eu só jogar aqui para cima depois, tá? Eu não posso colocar dentro da tabela. O que eu joguei aqui eu não tinha visto. Tá aqui. Então, primeira coisa é transformar num formulário, porque eu vou submeter este formulário para o servidor com as quantidades que vão estar em um campo de texto normal. Ou seja, eu vou poder digitar essas quantidades. Vou criar um input aqui na quantidade, ó. Aqui por enquanto tá assim, né? Ó. Um TD normal com um texto, não é? Vou colocar um input type aqui, ó. Eu no value eu jogo isso daqui, ó. Por enquanto eu vou colocar isso aqui, ó. Mas eu vou apresentar o problema para a gente ter a solução. A gente está a 8.590 quilômetros de casa, mesmo assim eu sinto que aqui é o meu lugar. Eu te entendo, sabia? Eu te entendo direitinho. Eu acho assim que eu nunca na vida me diverti tanto. Nossa, tô tão feliz. O formulário, atualizar carrinho, ainda não criei essa action aqui, né? Para ele operar. E aqui eu tenho input type com a quantidade que vai tornar editável isso daqui, ó. Esses campos aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Estão editáveis agora. Tem que pôr fora da tabela lá, deixa eu ver lá o form action, né? Deixa eu pôr. Fora da tabela. E o que está faltando aqui também é um botãozinho, né? Para mim fazer a atualização. Então, vou criar ele aqui embaixo, criar um TR novo. Aqui, ó. Criar um TR novo. Nesse TR aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Criar um TD aqui mesclado. Vou criar um button aqui do tipo submit. Não. Então vai. Vou tirar uma foto e você guarda. Vamos pronto. Relatos de contatos. Sim. Quem é locador de prêmios? Tenho certeza de que são dois filmes de roteiro, porque o hotel fez uma tremenda confusão. Beleza. Muito obrigado, hein? E um bom dia pra você, tá? Tchau. O que eu acho mais legal é que quando vocês fazem, vocês colocam formatação, fica bacana, né? Que ensinar não dá para ficar colocando formatação,
porque eu acho que fica muito poluído. Já é poluído isso tudo aqui, né? Vai colocar uma formatação, então aí fica mais ainda. Você Mas pôs mais um quando o formato fica bacana. Eu coloquei um TR, uma nova linha, porque como é que tá o carrinho do jeito que vocês fizeram? Ele parece assim, ó, mas cadê o botão para submeter, entendeu? Aí coloquei o botão. Opa, tá dentro do loop, eu vou tirar aí do loop, porque não é individual. Vou jogar o loop aqui, ó. Só nesse TR aqui, ó. Tá? Nessa linha. Só essa linha vai se repetir. O botão vai ser um só. E como eu falei para vocês, a ideia é o cara clicar, mudar a quantidade de todos e mandar todos de uma vez. Geralmente você encontra carrinhos por aí de exibição, né? Onde que o cara manda atualizar individualmente, né? Cada quantidade. Eu prefiro fazer tudo de uma vez, que é mais fácil. Pelo menos aqui, por exemplo, que você pode digitar online. Quando você faz um sistema mesmo, um aplicativo mesmo, é que nem eu mostrei para vocês no Submarino. Você tem que colocar lá um input que o cara muda a quantidade por ali mesmo, dinamicamente, né? Com JavaScript e tudo mais, para não ter digitação de. Porque aqui a gente vai ter que validar várias coisas. Primeiro, eu vou ter que validar se o número é negativo, se o número é zero e se não é um número. Eu tenho que fazer várias validações, entendeu? Porque se também não for um número, dá problema. O cara coloca uma letra lá, pronto, já vai dar bug na hora de converter. Ou seja, então você tem que fazer várias validações. Enquanto que, se você colocar lá, de repente, um JavaScript, colocar lá o campo somente para número, você já evita uma série de problemas logo de cara. O cara vai ter que simplesmente colocar a quantidade ali, marcando para cima, para baixo. Ou então, de repente, alguns colocam um select, né, para colocar a quantidade máxima que a pessoa consegue fazer de pedido ali, né? Até no máximo 9, por exemplo. Mesmo porque toda e-commerce também tem estoque limitado, né? Uma pessoa não pode pegar uma promoção aí que de repente sai R$ 9,90 um produto que custa R$ 150, R$ 100 e comprar todo ele o estoque, né? Deixando os outros sem. A gente conheceu a Shadow Chá. Certo. Ele escreveu com Gênesis de Luziana. Ele tem entrega grande carinho do ladrão. Então o carrinho de vocês tem que estar com essa aparência aqui, por enquanto. Tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: quando eu mandar o carrinho, eu tenho que mandar para atualizar carrinho. Então, aqui, deixa eu ver onde eu coloquei, né? Carrinho. Criar uma classe. Eu vou chamar de atualizar. Atualizar segue a mesma regra dos demais, né? Vai ter lá o controller, vai ter o extend command. Então, e aqui tem que ser o nome dessa action aqui que eu coloquei, atualizar carrinho. Aqui. Então, essa aqui é a base do meu atualizar carrinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que capturar inicialmente aquela informação que vai ser submetida. Mas antes de mais nada, obviamente eu tenho que ter uma sessão aqui, né? Tem uma sessão. Tá. Ok. E trazer essa sessão pra cá. Parece que precisam de um serviço. Tá bom. Vai lá buscar. Pode ir. Eu posso pagar. Deixa comigo. Eu queria conversar. O que é?
Lembrando que essa seção aqui, ela é criada aqui no exibir, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Se o carrinho não existe, ele cria o carrinho, aí ele adiciona o carrinho na seção aqui, ó, tá vendo? Ele é criado na exibição do carrinho. O atualizar, na verdade, ele só está chamando ali para fazer algum trabalho com a atualização a partir também do carrinho. E aqui entra o nosso pequeno problema. Quando eu submeto um formulário, eu já sei o nome do campo que esse formulário tem. Quando eu quero capturar um formulário, geralmente eu coloco assim, por exemplo. Já pensou a gente paralisado por uma nave? Ia ser o máximo, não ia? Certo? É assim. Só que aí nasce um pequeno problema para nós. Porque aqui eu tenho quantidade e quantidade. E se eu selecionar outro produto, eu tenho mais quantidade. Então, cada quantidade aqui se refere a um determinado produto. Obviamente, se eu estou fazendo uma chamada dessa natureza aqui, eu estou chamando apenas uma quantidade, e não 3 quantidades. Aí você fala, ok, Edson, mas existe um outro modo de você fazer isso. Um deles é usando o request get parameter names. Poderia ser assim. Get parameter names. Inclusive aqui não seria nem quantidades, aqui seria isso aqui é um enumeration, né? Esse aqui seria na verdade campos, parâmetros gerais. Vou colocar parâmetros. E aqui também não é string, aqui seria um enumeration, porque ele retorna enumeration, tá? Porque ele retorna para mim um enumerador, ó, que está aqui na descrição, tá vendo aqui, ó? Ele retorna um enumerador de valores. Tá? Uma enumeração de string, de objetos de string, contendo os nomes dos parâmetros que foram submetidos, entendeu? Ok, tecnicamente eu resolvo o problema de pegar todos os campos, mas aí nasce um outro problema. A quem pertence cada quantidade? Talvez vocês digam, não, Edson, beleza, eu coloco pela ordem. Só que isso não seria seguro. Eu preciso saber de quem é a quantidade que eu alterei. Talvez por isso que muitas pessoas, quando vocês veem carrinho de compras sendo feito, o cara coloca atualizar a quantidade aqui, ó, do lado de cada campo. Entendeu? Bom, se eu estivesse trabalhando com PHP, embora hoje em dia já não é correto fazer isso, eu faria isso daqui, por exemplo. Entendeu? Isso aqui no PHP indicaria, e até no Java já chegou a ser usado em alguns frameworks, essa modalidade aqui, indicaria uma matriz. E eu poderia fazer algo como colocar o ID aqui dentro. Assim. Tá? Isso aqui por si só, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aqui. Vou mandar inspecionar aqui. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Isso aqui por si só eu sei qual que é o produto. Vou fingir que eu comprei um também aqui, ó. Esse aqui. Vamos inspecionar. Olha aqui, ó.
Porém, esse modo aqui de dar nomes em HTML está incorreto. Tá? Você não pode usar pela convenção do HTML esse tipo de nome. Você pode usar ponto, pode usar underline ou traço. Eu vou colocar um underline aqui. Então isso vai me garantir o quê? Isso vai me garantir que cada nome é diferente e que ao mesmo tempo, nessa quantidade, eu tenho ali refletido qual é o ID relacionado a cada um. Aqui o outro. Tá aqui, tá vendo? Quantidade traço 3 e aqui quantidade traço 1. Então quer dizer o quê? O campo é quantidade, entretanto, essa quantidade se refere ao produto ID 1. O campo é quantidade e essa quantidade se refere ao campo ID 3. Então quer dizer que eu tenho dois produtos aqui, um é o produto 3 e o outro é o produto 1. E as suas respectivas quantidades são capturadas por esses nomes diferentes aqui. Então quer dizer que tecnicamente eu resolvo o problema de saber qual é o ID que foi transmitido àquela quantidade específica do produto que eu estou adicionando. Eu posso utilizar isso daqui para fazer a operação. Vou mostrar aqui como é que eu faria com enumeration. Depois a gente vai pensar em como pode ser usado também um outro modo, trabalhando com o... como é que fala lá? Com lambda. Chamei de parâmetros aqui. Isso aqui vai fazer eu percorrer cada um deles, entendeu? E aqui eu vou individualizar cada um. Vou ver o que ele traz para mim, daí a gente vai trabalhando. Se eu fosse fazer a operação em cada quantidade eu tivesse uma submissão ali, eu colocava como campo oculto o ID. Então quer dizer que por causa do campo oculto eu teria um form. Aqui, ó, onde que aparece essa quantidade aqui, ó, em vez de ser um atualizar quantidade para tudo, eu teria um form individualizado por TR. Então o form ficaria aqui, ó, no TR ou dentro de um TD, que seria o mais correto, né? Colocaria um form aqui dentro, ó, e aí eu teria tanto o campo quantidade como também um ID com campo oculto para eu submeter a quantidade individual, atualizar a quantidade, atualizar a quantidade, atualizar a quantidade individualmente, tá? Ou seja, a pessoa teria um puta de um trabalho de mudar a quantidade e mandar atualizar, mudar a quantidade, mandar atualizar, tá certo? Em vez de eu resolver o problema na programação, eu resolveria o problema na mão do usuário. Ou melhor, jogava o problema na mão do usuário para que ele se virasse, com muita alegria. Ok. Estamos de férias. Nós fomos a Bom, se vocês quiserem testar, como já foi colocado aqui, atualizar, deixa eu ver aqui.
Deixa eu reiniciar essa porca desse servidor aqui. Quem é esse tal de Shadowshire? Ele escreveu a prática de jogo. Ele tem meu pé grande modelão branco. Coisas mariposas? O que eles fazem? Mariposas é incrível. Como é que ele é? Ele é meio emotivo. Claro, um artista. Deixa eu ver. Tem que. Pornô pra ver? Não, isso é do claro. É meu Romulo. Ah, legal. Ah, 3 peitinhos. Tá aqui 3 e vou mandar atualizar a quantidade. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tá vendo aqui, ó? Ele capturou tanto o campo quantidade 3 como o campo quantidade 1. Mas como é que eu capturo o valor desses campos? Uma vez que eu consigo pegar o nome dos campos, que foi individualizado aqui, ó, nesse next element, eu posso fazer uma separação do valor, saber qual que é o ID e pegar o campo. Mas eu vou pegar primeiro o campo aqui para vocês verem o valor do campo, né? Mary parante para. Vou colocar aqui só para vocês verem. Deixa eu colocar aqui campo quantidade. É uma reação de camuflagem, tipo predador. Exato, só que ele tem que prender a respiração. Pode fazer como quiser. É igualzinho. Será que eu sou o único que tem juízo aqui? Pra você tá tudo bem, né? Tem o campo e a quantidade. Isso aqui, por enquanto, gente, eu estou fazendo para ele imprimir esses valores aqui no console, tá? Por enquanto não tem nenhuma funcionalidade, fica em branco mesmo aqui, é normal, tá? A ideia é ficar em branco mesmo. Aqui é uma reiniciou de. Esse aqui só vai até o 3. Então, vou colocar um valor aqui, um valor diferente aqui, tá vendo? 3 e 2, tá certo? Vou mandar atualizar a quantidade aqui, ó. Aí, ó, o que eu tenho aqui, ó? No campo chamado quantidade 1, a quantidade de valores é 3. No campo quantidade 2, a quantidade que eu tinha alterado era 2, como eu fiz aqui, ó. Olha lá, 3 e 2, tá? Então eu tenho tanto o nome do campo como a quantidade que eu alterei, né, submetidos ao servidor e recuperados no servidor. Basta agora eu fazer com que o carrinho de compras receba tanto o nome do campo como a sua quantidade. O nome do campo é modo de se dizer, na verdade ele não precisa do nome do campo. O que ele precisa é saber qual que é o produto que terá uma quantidade diferente agora. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aí, por favor, enquanto você está explicando. Se quiser, pode continuar, depois eu vou copiando. Só para não ficar em branco toda vez que eu submeto, eu posso colocar aqui. Esse aqui eu coloquei como? Deixa eu só ver como é que tá o command aqui para ele redirecionar. Ele devolve para o carrinho, né? Na verdade ele só tem que fazer a operação e voltar para o carrinho. Então tenho aqui a quantidade e o campo relacionado. Para mim separar, né? Eu sei de antemão e quando eu faço a submersão aqui, tá?
Tenho quase certeza que esse redirecionar eu fiz errado. Tá. Quando eu tenho aqui a submissão, tá? Eu tenho aqui, ó, esse ID que está separado pelo underline, tá vendo? Ó? Então o que eu posso fazer? Eu posso quebrar esse underline para que eu possa separar e só pegar esse ID. Eu só preciso do ID, na verdade. Para mim montar o carrinho lá, para ele saber qual é o ID que eu alterei a quantidade, ou seja, eu tenho que receber dois parâmetros na minha função de atualização do meu carrinho, eu tenho que transmitir tanto o ID como a quantidade nova, para ele dar um set quantidade lá e colocar a quantidade nova, para mim saber também qual carrinho, qual item do carrinho tem essa quantidade, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele quebrar essa informação para que eu possa separar só o ID. Eu sei que as informações estão aqui nesse par, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí estão no par. Então, uma das formas de eu fazer isso daí é usando aqui a gente até já fez isso em páginas, né? Last index of. Então, o último item que você encontrar com underline, pegue ele. Esse aqui deu errado porque o path exception. Deixa eu ver como é que ele faz o redirecionamento aqui. Como é que eu chamei esse exibir? Calma aí. Exibir linha 30. Tá. Estou corrigindo aqui algumas coisas, tá? Porque é bug do redirecionamento, porque agora que atualiza, ele redireciona para cá. Aqui, só para vocês saberem, o exibir dele, né, o exibir atual, como ele está sempre indicando que toda vez que eu for chamar o carrinho, ele tem que ter um ID aqui. Tá? É assim que está o exibir atual. Porém, quando eu estou trabalhando já com o carrinho, ele já está em sessão, que é o que foi feito individualmente aqui, né? O carrinho, ó, se o carrinho for igual a nulo, então ele cria um novo carrinho, mas ele não é nulo, ele passa a existir porque ele já é uma sessão. Então, obviamente, eu não faço uma pesquisa por produto nem nada. Eu só pego o carrinho,
quando eu faço um redirecionamento e jogo aqui. Tá? O carrinho que eu falo é o carrinho da sessão. Quando não existe sessão, obviamente ele cria uma sessão e pega o produto da seleção que você fez, né, e joga dentro do carrinho que joga em sessão. Enfim, isso dá quando o carrinho está sendo montado. Uma vez que o carrinho já está montado, eu estou trabalhando com o carrinho, eu sou obrigado a individualizar essa informação aqui e isolar ela. Né? Não tem ID do produto porque eu simplesmente não estou submetendo um novo produto. Eu estou apenas atualizando o carrinho. Então, assim que eu clico aqui em atualizar a quantidade, ele vai aqui para atualizar, faz o processo que tem que ser feito, e assim que terminado, ele devolve para o carrinho a exibição para mostrar que foi feita a alteração que eu pedi. Tá? Que ainda não foi feita essa alteração ainda, só que a gente só está trabalhando aqui nas informações que são enviadas ao servidor e trazidas de volta. Não sei se ele deu reload aqui, não acho que deu. Tá. Bom, então aqui o que eu fiz? Eu separei a quantidade, né, que ele vai transmitir do ID ao qual o produto pertence, aquela quantidade nova. Isso tudo trabalhando, que nem eu falei, estou trabalhando sempre dentro do carrinho. Tá? Vou fingir que eu estou montando um carrinho. Então eu vou montar aqui 4 itens nesse aqui, e esse aqui eu vou colocar 2 itens. Quando eu mando quantidade, atualizo a quantidade, olha lá, ó, o ID do produto, do primeiro que eu transmiti, é 3, e a quantidade que eu tinha transmitido era 4. O ID do produto que eu transmiti é 2, e a quantidade que eu tinha enviado era 2. Então quer dizer que aqui, tecnicamente, eu já tenho tanto o ID como a sua quantidade nova. O que eu preciso fazer agora é o carrinho receber tanto o ID como a quantidade nova e fazer a atualização dele. Entendeu? Então aqui a parte de atualizar já está recebendo o que eu queria. Agora eu preciso mexer no carrinho para receber essas duas informações. Então aqui eu vou criar um método. Vou chamar de atualizar mesmo. Então eu preciso do ID e preciso da quantidade. Eu preciso desses 2 itens aqui. Ó. ID e quantidade. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer de um jeito bem burro, vai ver erros, e aí a gente vai discutindo o que teria que ser feito, tá? Bom, a quantidade, quando ele transmite aqui, ó, daqui, ó, tá? É tudo string, tá certo? Eu posso fazer a conversão aqui, ou ele já vai receber inteiro aqui, tá? Então quer dizer que eu tenho que converter lá, quando eu mandar para cá. Esse é o primeiro detalhe importante aqui. Tá certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é varrer os meus itens no carrinho. Vou varrer ele, que nem foi feito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Vou fazer uma varredura dele. Uma varredura dele. Tá certo? Eu tenho que fazer a comparação do que está no carrinho com o ID que eu transmiti. Certo? Se for o ID que eu transmiti, então eu tenho o 7 quantidade que foi colocado aqui. Que, aliás, eu coloquei short lá. Né? Sempre que eu coloquei short, mas tudo bem. Pronto, resolvido. Tá aí. Só isso daqui já é o suficiente. Eu tenho o ID e tenho a quantidade. Ele varre tudo que tem no carrinho. Quando o produto que está no carrinho for bater com a ID que eu transmiti, ele vai lá e coloca, muda a quantidade atual dele para a quantidade nova que eu transmiti. Então eu tenho esse método atualizar aqui que eu posso usar aqui, ó, no meu controller, tá?
que é o que eu vou fazer aqui. Vou atualizar aqui, ó, tá vendo? O ID já tá aqui, ó, ID do produto, ó. ID do produto. Agora a quantidade é uma string, né? Eu vou ter que fazer aquele short ponto parse short editor safado e botar a quantidade aqui. Essa quantidade é isso aqui, ó, a quantidade. Esse ID do produto aqui eu também tenho que converter, verdade. Lá e recebe inteiro. Aqui, ó, duas conversões eu vou ter que fazer, ó. Uma para inteiro, outra para short, para determinar a quantidade e o ID. Então aqui eu recebo o ID, tá vendo aqui, ó, o ID do produto, e aqui a quantidade que está armazenada dentro do campo. Aqui eu transmito ele para o atualizar, tá vendo? O ID e a quantidade. Por que está dentro do loop? Porque, como eu falei, são vários campos. Ele vai varrer os campos lá e cada campo ele vai jogar ali no atualizar, que vai varrer novamente para fazer a validação de qual produto ele deve colocar a nova quantidade que foi transmitida. Se eu não estiver sendo claro, gente, vocês podem perguntar. Tem coisa aqui que eu estou montando de cabeça, principalmente porque eu fiz um exemplo diferente do que está aqui. Eu fiz tudo com... Como é que chama? Eu fiz tudo com Lambda e tal. Mas eu estou criando aqui do jeito Java raiz, para que vocês entendam. Depois eu mudo isso aqui para Lambda. Simplifica, tem menos código, obviamente, mas às vezes você olha o código e acha mais complexo de entender. Ok. Pode testar? Vou criar um carrinho aqui, né? Um produto, deixa eu colocar um outro produto aqui. Vou colocar um outro produto aqui. Eu só tenho 3 mesmo. Ok. Aqui eu vou mudar para 3. E aqui vai ser 7. E aqui vai ser 9. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Ele foi o 2, o 3 e o 1, que são os IDs dos produtos. E a quantidade do ID 2 era 7, como está aqui. Do ID 3 era 3, como está aqui. E do ID 1 era 9, como está aqui. Então, como deu transmitir, ele alterou. Vocês podem ver que ele manteve lá. Ó. Tá vendo? A mudança que eu havia transmitido. Aqui, ó. E como base de cálculo, ele também já fez a multiplicação certinho aqui, ó. Ele manteve a quantidade, obviamente, quando eu recebi aqui na view, já a multiplicação funcionou direitinho como deveria. Então quer dizer que ele está recebendo as informações como deveria e está fazendo a atualização como deveria. Aqui, ó. Você pode ver que o código em si não é complicado. O que complica daqui por diante é o seguinte: e se eu digitar 0? E se eu digitar uma letra? Entendeu? É aí que começam a entrar os problemas. É verdade, dá 0 e coloca valor 0. Ele dá 0, entendeu? Não deveria. Na verdade, ele deveria remover quando desse 0. Né?
E quando número negativo também tem que remover, ou seja, a quantidade em si ela tem que ser maior que 0, tá? Para ele manter. Do contrário, ele tem que remover, correto? Isso eu posso resolver de uma forma bem simples aqui. É só fazer uma comparação besta. Se quantidade for maior que 0, entendeu? Ele faz esse loopzinho e altera a quantidade. Pronto. Agora, do contrário, aí ele faz o quê? Ele vai me remover. Pois é. Como é que ele sabe qual que ele tem que remover? Eu ainda não fiz essa condição, não é verdade? Mas o André já tem o dele. Né, André? E o seu já tá bonitinho, funcionando, né? O infeliz aqui ainda não fez. Tá devagar, hein? Ó, você vê que nessas horas você percebe que você tá ficando velho. Tô abusando. Pra você ver. Pra tu ver, né? É, pra tu ver. Ok. Tá, André, eu tô esperando você mandar pra mim aí o que você fez de remover, porque eu não vou fazer, não. Porque eu imagino que você fez um método que você transmite o ID do produto e ele vai lá e remove, não é? Sim, ó. Eu acredito que sim, né? Então, Hum, passa aí, calma. compartilha. Eu fiz assim, ó, lá no carrinho, né? Ponto Java, minha janela. Eu vim aqui, criei um método, né? Peguei o ID, o produto dele e o get ID. E aí ele remove. Tá. Não sei se assim você ia fazer, mas assim que eu fiz. Né? Não vou precisar exatamente disso. Eu posso colocar apenas aqui um int ID e jogar o ID aqui. E aí no meu else aqui, né, no if o else, eu chamo e mando o ID para lá. Peraí. Fiz um else. Será que funciona? Qualquer coisa aí você pode reclamar com o André, tá? Tudo que sei é que nada sei. Eu não sei que nada seja. Deixa eu atualizar primeiro. É. Ai, ai. Depois eu vou fazer com calma isso daí, aplicando no e-commerce. Deixa eu criar o carrinho de novo. A pergunta que fica é: vocês vão querer que eu ensine depois em formato Lambda ou deixo para que vocês tentem desenvolver o de vocês para ver se vocês conseguem? Melhor, né? Vocês tentar desenvolver o de vocês. Eu quero que vocês se acostumem, porque a gente vai ver isso em Flutter, a gente vai ver isso em JavaScript. Então é uma coisa que você tem que se acostumar. É aquela história. Você pode não gostar, mas tem que aprender. Porque se você não usar por bem, acaba usando por mal. Então é melhor já começar desde já. Engraçado que quando eu vejo exemplos em Java, é raro eu ver desse modo, entendeu? É interessante, é raro. Aqui ele remove, só que ele tem um erro se eu removo o último da fila. O último da. Mas aí já não é problema meu. Não é problema meu. Esses problemas. Eu só estou definindo a situação para ver se funciona, né? Coloquei lá um produto, coloquei 2 produtos, coloquei 3 produtos. Aí nesse aqui eu vou colocar 0, mandar atualizar ele
né? Remove o 3 aí. O primeiro aí. Peraí, deixa eu só colocar de novo aqui uma coisa. Cadê? 3, 2, 1. Deixa eu mandar atualizar aqui. 5, 0 e 6. Alô, Marcos? Então, isso vai. Eu acho que você removeu o primeiro ali, ele fica bom. Esse aqui? Deixa eu ver. Putz. Putz. Ai, meu Deus. E agora, meu Deus do céu. Pois é. Às vezes eu tenho uma vontade de deixar vocês se virarem. Pra que isso, cara? Porque a maldade. Por que essa maldade? Vocês podem usar. Deixa eu ver aqui. Se isso vai selecionar. Vai resolver. Esse aqui, ó. Remove if. Cara. Oh, caramba, Gareth. Vocês já querem que eu converta isso aqui para um lambda? Peraí, calma. Calma, meu filho. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver se vai. Enfim. Ah, agora funciona. Beleza. Tá ok. É melhor quando a gente condiciona, né? Pra ele não fazer merda, né? Bom, beleza. Quer que eu converta isso aqui? Ou deixe para vocês converterem? A gente pode tentar, né? Porque daí treina, né? Que ele segue a mesma base desse daqui, ó. Tecnicamente falando, ó. Lembre-se daqui, ó. Tá? Faz um filtro, compara, né? Se for ele, retira. Exatamente. Aqui no caso teria dois filtros, né? Porque assim, você pode de repente colocar só um filtro e usar esse if que já está aqui, entendeu? Ou criar num só filtro as duas comparações, tanto se for o ID, adiciona, desde que seja a quantidade maior que 0. Do contrário, né, ele vai dar um valor vazio e aí você manda chamar o remover. Não sei se eu consegui ser claro quanto à situação. Deu pra entender. E para completar essa brincadeira aqui, inclusive esse atualizar aqui, tá? Esse modo aqui, se vocês quiserem, vocês também podem transformar em lambda. Isso aqui, ó. Ele pode ser transformado em lambda. Lá no caso, para transformar em lambda, você pode usar esse daqui, ó. Vou ter que colocar comentário aqui, ó. Request.get parameter map. Tá? O get parameter map te permite usar
for each. E o for each você fazer o trabalho. Outro detalhe que está faltando no nosso carrinho aqui é relacionado ao total geral. Então tem o produto 1, o produto 4. 4 não tem, cara. Esse aqui só tem o produto 3 e 2. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu terei a quantidade aqui para 4, esse aqui para 7, esse aqui fica 1 mesmo. Aí eu atualizei, ok. Quando eu fiz a atualização, ele mudou aqui a quantidade. Mas e o total geral? Entendeu? Então eu preciso de um método aqui para fazer a soma total geral de tudo que está no carrinho. Faço ele para vocês ou vocês fazem? Deixa nós fazer. Vocês fazem? Então tá. Vou deixar vocês pensarem. Aí, sábado vocês me dão o resultado. Beleza. Tá bom? Aí tenta transformar também em lambda e tal. Mas se não conseguir, tudo bem, não tem problema. Vai perguntando que eu vou dando dicas, né? Até que eu solto tudo como é que se faz. Mas é só se basear nesse daqui. É só se basear nesse aqui, ó. Que esse aqui tem um formato igual desse daqui, ó. Tá vendo? E aqui tá a versão lambda, tá vendo? Aqui, ó. Vou até colocar um pertinho do outro para vocês compararem, ó, tá vendo? Tem aqui o modo lambda e o modo normal, Java normal, tá vendo? Aqui, ó. Então vocês podem fazer a mesma coisa como base para criar o atualizar aqui no formato lambda, que é muito parecido com esse aqui, né? Uhum. O meu deu o botãozinho que eu não tenho aqui, ó. E o total, vocês usam o for each. O for each do itens do carrinho, ponto string for each. Por que o for each? Porque o for each vai varrer tudo que existe lá dentro e aí você faz a multiplicação de quantidade vezes o preço. Entendeu? Então ele faz a quantidade que existe lá dentro dos itens, né, no carrinho com o preço que existe dentro dos itens no carrinho. Vocês podem usar o for each. Ou então fazer um loop for normal, igual aqui, para varrer tudo e fazer tudo aqui. Tá? O total. Enfim, vocês fazem aí. Se vocês não conseguirem, tiver dificuldade, vão perguntando, eu vou tentando conduzir e ajudar. Tá bom? Beleza. Então, acabou. Tá bom.